Será que o Babu sai hoje? Ou vai ser a tia Milena? Ou ainda a Chay? Voltamos a falar de Big Brother e tarô? Não. Voltamos a falar de tarô e por que é tão importante fazer perguntas. Alguém me perguntou, será que então a gente pode saber quem vai ganhar o Big Brother Brasil? Talvez, eu não. E aí eu venho te explicar por quê e te convidar a ver o tarô de uma forma diferente. Na minha perspectiva, o tarô, ele é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, de crescimento pessoal. Ele é o seu melhor amigo quando você tá com dilemas e não sabe para que caminho ir. E é nesse sentido que eu te pergunto, para que eu quero saber quem vai ganhar o Big Brother? Talvez mais do que isso seja a gente entender a importância da pergunta. Então, quando eu pergunto quem vai ganhar o Big Brother, eu tenho que partir do princípio que eu sei o que é ganhar o Big Brother, que eu sei o que vai ser para aquela pessoa. Então, eu vou dar um exemplo hipotético. Vamos supor que a Ana Paula não ganhe o Big Brother, mas ela não vai ter ganhos, ela não vai colher frutos dessa participação dela? E nós temos outras participantes, como por exemplo a Sara, que eu ouço muitas pessoas falarem, que até agora não fez nenhuma publicidade, enquanto a irmã gêmea da Milena já fez. Então, quando a gente fala em ganhos, o que é o ganho? E aí vem a importância de você saber fazer boas perguntas para o seu tarô. E é isso que eu quero conversar hoje com vocês. Antes da gente avançar para os arcanos menores, que é a nossa aula da semana que vem, eu quero te perguntar, como você faz perguntas para o tarô? As perguntas, elas têm que ser mais do que sim ou não. Perguntas de sim ou não são melhor respondidas com o Lenormand, o baralho cigano. Porque o Lenormand, ele é mais seco e o tarô, ele tem todo aquele viés arquetípico que não responde muito bem perguntas de sim ou não. Não é que ele não vai responder, é que ele vai te deixar com mais dúvidas do que respostas. Vou dar um exemplo. Devo trocar de emprego? Embaralhei, tirei um arcano e aí me sai o enforcado. O enforcado me diz que agora não é um bom momento para eu trocar de emprego, mas ele também me convida para pensar o que eu tenho de bom e de ruim. É uma pausa. Não é um bom momento para trocar de emprego, mas não significa que eu não deva trocar de emprego. Eu preciso ver e analisar para onde eu vou. O que eu vou fazer? Se essa mudança vai ser benéfica ou não para mim. Aqui, qual é o meu conselho? Pegar mais duas cartas. Pegar cartas que sejam dos arcanos menores. Para eu pegar o conselho, eu tenho que conhecer os arcanos menores. Vamos fazer isso a semana que vem e depois a gente vai destrinchar isso melhor. Mas, quando eu tenho uma pausa, isso não é nem sim nem não. É faça uma pausa e depois repense. E se fosse um outro arcano? Vamos supor que fosse o mundo. Eu poderia sim trocar de emprego, sabendo que eu já conquistei o que eu tinha para conquistar naquele ciclo, já encerrei isso. E aí tá na hora de começar uma nova jornada. Só que em vez de eu trocar de emprego, será que não seria mais interessante eu ver se não tem uma outra posição dentro da mesma empresa? Bom, isso é só uma especulação. Para uma pergunta, devo trocar de emprego? Quando sai o mundo, eu sei que é um sim. Mas é um sim porque a carta do mundo diz que eu já encerrei todos os meus ciclos. Eu poderia explorar isso ainda mais. Vamos para outra pergunta de sim ou não. Devo terminar um relacionamento de amizade, de namoro? E aí eu vou pegar um arcano. Devo terminar um relacionamento? Vem a roda da fortuna. A roda da fortuna me diz que a vida é feita de ciclos e que talvez se eu terminar esse relacionamento hoje, sem entender o que eu deveria ter aprendido com ele, eu vá voltar a ter os mesmos desafios que eu estou tendo agora. É outra carta de talvez. Mas não é um talvez não faça.
É um talvez aprenda com o que você está vivendo hoje nesse relacionamento. E o mais interessante é isso. A gente pode fazer isso com várias cartas, porque sempre vai dar um conselho junto com um sim ou não. Pego a temperança. Se eu pego a temperança, eu vejo que eu preciso saber equilibrar. Às vezes eu não estou equilibrando a minha vida pessoal, porque apesar de eu estar dentro de um relacionamento, seja ele de amizade ou um relacionamento amoroso, eu preciso coordenar a minha vida pessoal com a minha vida de relacionamento. Eu não posso, não devo viver só para aquela pessoa. Então pode ser que esse arcano esteja me dizendo isso. Pode ser que esse arcano esteja me dizendo para conciliar melhor a minha vida profissional com o meu relacionamento. Por isso é tão importante a gente tirar conselhos. Mas vocês entendem que isso não é um simples sim ou não? Eu tenho muito mais camadas quando eu tenho os arcanos maiores como guia. E é isso que a gente precisa entender. Outro dia, uma aluna me falou assim: eu pergunto para o futuro, quando eu vou achar um relacionamento? E aí a gente volta para Big Brother e faz uma pergunta interessante que é: o futuro existe? Do que ele depende? Porque quando eu pergunto quando eu vou ter um relacionamento, eu estou partindo do princípio que o futuro já está certo, que ele não depende das minhas ações. Da mesma forma que eu estou partindo do princípio que um programa de televisão, que é um reality show, não depende da ação dos participantes, porque tudo pode mudar. Uma atitude drástica pode gerar uma expulsão, por exemplo. E aí, quem deveria num curso natural ser campeão, pode não ser. Ou eu posso ver nas cartas quando, e esse quando ser muito longínquo, e eu ficar tão decepcionada que eu me fecho ainda mais dentro de mim mesma. Ou ainda, eu vejo que esse futuro é longínquo e falo, não, eu tenho as rédeas da minha vida, que é o que o carro nos diz. Eu tenho que tomar as rédeas da minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me conformar em não ter um relacionamento? Ao contrário. Eu vou atrás de um relacionamento que seja bom para mim, que seja um relacionamento de crescimento. O que eu preciso para um relacionamento? Provavelmente essa é a pergunta que eu mais recebo. Quando eu abro minha agenda, as pessoas já vêm com a pergunta: quando eu vou ter um relacionamento? E eu sempre direciono essa pergunta para: eu estou preparada para ter um relacionamento? O que eu preciso estar consciente para ter um relacionamento saudável na minha vida? Porque muito mais do que ter um relacionamento é ter um relacionamento saudável. Eu sei que é difícil da gente ouvir algumas coisas, mas é verdade. Quando eu vou sair da casa dos meus pais? É outra pergunta que eu recebo bastante. Aqui em Portugal as pessoas moram muito junto umas das outras. É uma coisa comum, uma coisa cultural, dividir casa com pessoas que você não conhece. Então eu ouço muito isso. Quando eu vou sair da casa dos meus pais, ou quando o fulano vai sair dessa casa, quando novas pessoas vão vir. Só que a pergunta quando, ela parte de um princípio que o futuro existe, que ele está traçado, tecido, e muitas vezes ele não está. Eu diria que, na maioria das vezes, ele não está. O futuro depende das minhas ações no presente, porque ele de verdade não existe. Eu gosto muito de misturar budismo com tarô, daí a bruxa zen, e eu gosto muito da Monja Coen, quando ela ensina que se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Mas existe um caminho que pouca gente fala. Se eu não planto nada, eu não vou colher nada. Se eu quero um relacionamento para o meu futuro, eu tenho que plantar em mim, nem que sejam atitudes, para que isso possa acontecer. Como eu planto atitudes? Depende. Como é que eu posso melhorar para ter um bom relacionamento no futuro? Saiu o carro. O carro diz que as rédeas estão na minha mão, mas porque eu preciso ter movimento, que eu não posso ficar parada. Então, essa é uma carta que, se saísse num jogo, eu diria para a pessoa: saia mais. Seria como o parque do baralho cigano. Saia mais.
Vá para o mundo, vá se conectar, saia. Você precisa de movimento. Você está muito parado em casa. Uma outra carta. O mago. Você tem todas as ferramentas para ter um bom relacionamento. Mas toma cuidado, porque quando a gente tem muitas ferramentas, a gente pode cair na manipulação. Então, o mago, ele tem esse lado maravilhoso, mas ele também tem um lado sombra, que às vezes a gente acaba ignorando. Como do carro. Se eu não tomar as rédeas, o carro vai sem rumo. Se eu quero saber o que eu preciso para sair da casa dos meus pais e eu vejo um eremita, talvez ainda não seja o momento certo. Eu ainda tenho que aprender a ouvir a minha voz interior antes de sair para o mundo. Ou talvez eu tenha que aprender a não me isolar do mundo, que é o lado sombra do eremita. Então, quando eu faço perguntas para o tarô, eu tenho que estar disposta a ouvir a energia arquetípica que aquilo vai me trazer. Por isso, as perguntas do tarô são diferentes do baralho cigano. Outro dia eu lancei o desafio do Mercúrio retrógrado e tinham 3 perguntas. E uma aluna me respondeu: posso responder com baralho cigano? Pode. Mas o ponto é, como eu respondo algumas coisas com o baralho cigano? Porque não é tudo que o baralho cigano vai responder com a mesma energia que o tarô. Algumas coisas o baralho cigano vai me responder e ainda assim eu posso ficar em dúvida. As perguntas do desafio do Mercúrio retrógrado eram: onde eu estou falhando na minha comunicação? Como eu posso melhorar e onde eu posso melhorar? Essas são perguntas que são facilmente respondidas com arcanos maiores, que você pode pegar arcanos menores como conselho, principalmente quando você se pergunta onde eu posso melhorar. Mas que quando a gente coloca no baralho cigano, é mais difícil. Não é que não dê, é só um pouco mais difícil. E com uma carta só é muito, muito difícil. Vamos para um ponto interessante. Eu ensino oráculo para autodesenvolvimento, seu e do seu consulente. Existem pessoas que vão explorar muito mais essa parte de adivinhação. Não é como eu gosto de trabalhar. Claro que você pode fazer os cursos e ir para essa vertente, não tem problema nenhum. Mas eu, particularmente, trabalho com esse autoconhecimento que eu acho tão importante. Porque hoje eu ouvi uma coisa maravilhosa do professor Jonas Mazetti, com quem eu faço curso, e ele estava falando que se a gente parar para pensar, nós vamos viver aí uns 100 anos. E uma vida que é bem simples. A gente acorda, se alimenta, trabalha, volta para casa, tem um pouquinho de descanso, de lazer, para começar tudo no dia seguinte. Algumas vezes por ano, ou uma vez por ano, quando a gente consegue, a gente pega o pouco dinheiro que sobrou e vai fazer uma viagem, vai fazer alguma coisa mais divertida, mas via de regra a gente tem uma vida bem parada. Poucas pessoas vão ter uma vida extraordinária, vão conhecer coisas extraordinárias, vão ter vivências extraordinárias. E tá tudo bem. A vida ela não precisa ser uma eterna montanha-russa para que você se sinta vivo. Ao contrário, você tem que ser feliz com você mesmo. Você não pode colocar a tua felicidade na mão dos outros. Quando você entende isso, você entende que muitas vezes a pessoa te chateia e tudo que você precisa fazer é chegar em casa e tirar um arcano. Eu me chateei com a minha irmã. Por quê? O que eu tenho que aprender com essa situação? E aí sai a carta da lua. E eu vejo que muitas vezes eu estou iludida em situações que não são exatamente como eu estou imaginando. Ao contrário, eu deveria me soltar, me libertar de amarras que podem estar me prendendo num plano mental. Aí a gente volta para a aula passada, quando eu lembro que a carta da lua tá ligada com a lua, tá ligada com copas, tá ligada com essa parte que vai envolver gêmeos, que vai envolver câncer, que vai envolver escorpião, e vou me perguntar o que eu tenho que aprender com isso, onde estão esses signos no meu mapa astral. A gente vai chegar lá, vai olhar o nosso mapa e vai entender como a gente pega um arcano
E numa situação difícil, a gente vai olhar aonde está esse signo no seu mapa astral e como você tem que desenvolver ele para ter uma vida mais fácil, mais fluida. Por isso, quando eu ensino para que você possa usar todas as ferramentas que você tem para ter uma vida mais plena, mais feliz. Eu espero que você consiga ver isso e que às vezes a gente tem curiosidade de coisas que não vão ser engrandecedoras na nossa vida. É lógico que eu tô super curiosa para saber se o Babu vai sair hoje à noite. Eu já votei. Mas o ponto não é esse. O ponto é, se eu herdo uma espada samurai dos meus antepassados, vale a pena eu fazer churrasco com ela? Ela é a melhor ferramenta para eu cortar uma picanha? Porque é isso que eu vejo muita gente fazendo. A pessoa estuda, se dedica e ela sabe tirar tarô, mas ela faz isso com perguntas erradas. Um dia, lá no grupo, uma pessoa perguntou sobre gato. Perguntou se o gato ia ficar bem, se não ia e tudo aquilo. E aí a minha aluna colocou as respostas e eu dei a interpretação em cima da resposta que ela colocou. E depois ela me mandou que a dona da gata não tinha concordado, porque a gata era daquele jeito, nananana. E eu achei interessante aquilo porque quem disse que a resposta falava da gata? É muito mais fácil a resposta falar do tutor do que do gato. Eu tenho gatos, amo os meus gatos. Mas quando eu adoto um gato que é dodói, que é o meu caso, eu tenho um gato que é felve, eu tenho um gatinho que tem uma doença crônica de pele. Quando eu adoto gatos assim, isso diz muito mais sobre mim, enquanto ego que precisa ainda ser desconstruído e tudo isso, do que sobre o gato. Porque eu sei que vai ser uma dor você adotar um gato FIV-FeLV. Quem já teve, sabe o que eu tô falando. São gatos que têm uma saúde mais frágil. Ele pode viver normalmente, mas é mais difícil. Com um animal saudável, já vem alguns imprevistos. Com um animal que já tem FIV-FeLV, é muito mais complicado. Eu perdi um gatinho, nossa, eu fiquei arrasada. Achei que assim, não fosse mais querer ter gatos. E aí vou e adoto um gato que tem problema. Se depois eu vou tirar uma carta para saber se o gato vai ficar bem e sai a estrela, a minha pergunta é: a estrela é um arcano que está falando sobre a saúde do gato ou sobre a minha fé? Sou eu que preciso dessa fé renovada? Não é o gato. Porque por mais que eu queira acreditar, o gato não tem o mesmo entendimento que eu. Por isso, alguns arcanos vão falar de nós. Isso acontece demais quando as pessoas te perguntam sobre outra pessoa. A fulana vai ficar namorando com o ciclano? E aí eu fico pegando cartas aleatórias, só pra gente fazer essa leitura. E aí sai o diabo. Eu posso entender que a fulana e o ciclano, eles têm uma vida sexual muito boa. Ou eu posso entender que a consulente, que a pessoa que me fez essa pergunta, tá presa em amarras que não pertencem a ela. E que enquanto ela não se livrar dessas amarras, ela não vai conseguir encontrar felicidade. Às vezes, é muito difícil falar isso pro consulente. Às vezes é muito difícil a gente ouvir isso de nós mesmos. E é por isso que o tarô, ele é um espelho. A resposta já está dentro da pessoa, mas ela precisa colocar na frente dela um lembrete de que a felicidade dela não depende de outra pessoa, depende dela. E que ela está presa em amarras que não fazem parte da felicidade dela. É difícil, é complicado, mas é muito gostoso trabalhar assim. Então, eu te agradeço por ter chegado até o final do vídeo. Comenta comigo aqui embaixo
Quais as perguntas mais desafiadoras para você nessa sua jornada de tarô? Ou de baralho cigano? A gente volta com baralho cigano em abril. Curte, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Dúvidas, sugestões, quer fazer parte do grupo? Fala comigo no Instagram, @abruxazen. Namastê!